tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, mundo! Seja bem-vindo ao nosso Developers Life Podcast, o podcast que tem a pior regularidade do universo, mas que estamos gravando aqui dentro do TDC Summit de Inteligência Artificial em Brasília, em 2025. Eu vou reforçar a data porque eu não sei quando que eu vou colocar no meu podcast, nunca se sabe, mas logo ele vai estar no Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, que está bombando, que está muito legal, que já tem alguns episódios que eu participei, que eu gravei também para o meu podcast, mas o Developers Live Podcast está com um atraso de uns 3 anos, mais ou menos, que eu tenho coisas gravadas, episódios gravados que não saíram e que dá o equivalente a mais ou menos uns 5 ou 6 episódios. É uma ótima regularidade. Mas estamos aqui muito felizes aqui porque nós temos uma convidada super especial, uma convidada que é rockstar do TDC, uma convidada que está sempre aqui com a gente, que é a Ariane Isaac. Tudo bem, Ariane? Tudo bom? Maravilha. A Ariane, ela é especialista em observabilidade, então ela veio aqui observar o podcast. Mas se quiser também você pode falar comigo, fique à vontade. Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui, estou muito feliz. Sou muito feliz também, ó, por ser rockstar. Acho que é até legal comentar como eu comecei no TDC, né? Você falando assim. Maravilha. E aí, o meu primeiro TDC foi em 2013. E esse TDC, eu saí de lá assim... e eu era da área de qualidade, Foi né? em 2013 em qual edição, John? Foi em São Paulo. Eu ganhei da empresa, né? Eu trabalhava na matéria na época e eu saí de lá falando, ou eu largo a área, ou eu vou pra cima, ou vai ou racha. Foi. E aí eu fiquei encantada, na verdade, com a qualidade dos conteúdos. Eu tinha visto muita coisa que eu não tinha, não tinha conhecimento de fato. E me despertou a buscar mais informações sobre, né, na área de qualidade. Depois, em 2017, eu fui para o TDC, eu decidi que eu queria ir em todos os TDCs. Aí eu fui no de Floripa para assistir, e depois eu fui no de São Paulo, e aí foi a minha primeira experiência como palestrante, em 2017. Na época de Elias Nogueira, Júlio de Lima, saudades. E esse dia eu tinha uma viagem internacional. E eu quase perdi o voo, mas falei, prioridades. Mudei o horário da palestra, fui direto, mas deu certo. Maravilha, muito bom. O TDC é uma coisa assim que puxa a gente pra dentro, a gente conhece, a gente quer isso, né? Quer estar palestrando, quer estar coordenando, quer estar junto. É muito legal. Mas você falou de como você começou no TDC. Mas fala pra gente quem é a Ariane, o que você faz, o que move seu coração, qual é a sua história, qual é a sua comida preferida, o que você quiser falar. Bom, acho que eu falar de Ariane, quem é a Ariane Isaac? Primeiro é uma mulher que batalha, uma mulher forte, determinada, sabe o que quer, que tenta ganhar o seu espaço em tecnologia. A gente sabe que por mais que tenha diversidade, não é fácil uma mulher se manter viva em tecnologia. Quanto mais técnico fica, né, menos mulheres a gente vê. Então eu tento, de alguma forma, dar uma pitadinha ali, inspirar mulheres a vir para esse mundo também. Acho muito importante a gente compartilhar e, de alguma forma, tentar ajudar um outro. Eu gosto muito desse espírito do TDC de comunidade, né? Que a gente se ajuda e no fim, quando a gente ajuda, a gente também acaba recebendo algo ali em troca e genuíno, não é? E eu acho isso fantástico. E a cada edição, de alguma forma, me inspira de uma forma. Eu acho que o TDC deu uma guinada na minha carreira. Então, não só pelo network, conhecer pessoas e aprendizado, mas acho que ali foi uma forma de ajudar ali a direcionar melhor. Tanto é que cada vez que eu fui mudando de área, eu ia num TDC com foco em falar com pessoas sobre aquilo, ver como as pessoas estavam trabalhando. Então, eu trabalhava com qualidade e fui para performance. E aí eu lembro que teve um TDC de Porto Alegre, eu fui caçando as pessoas e no network, assim, e aí você faz teste de performance na sua empresa, tal, e ali aquilo pegava o nome de uma ferramenta, alguma coisa, ia buscando e achando as pessoas e criando a minha história também.
Que bacana. Então você começou na qualidade. Isso, eu era o QA, né? Teste Aham. funcional, aí eu fui para não funcional, foco em teste de performance. Aham. E hoje sou SRE, na verdade sou especialista SRE e apaixonada por esse mundo de observabilidade, que de fato é um mundo Que a bacana. desbravar. Muito legal. E observabilidade. Eu me enrolei tudo. Observabilidade, que esse trava-línguas para mim, é uma área assim que é essencial, mas a gente vê ainda sistemas menores que a pessoa só faz e depois pensa, eu devia observar alguma coisa. Como que você vê assim ah, o cenário atual? A, a observabilidade tem sido realmente aplicada? Tem sido mais sistemas grandes? Todo mundo está já com foco nisso? Como que tá? Eu acho que a gente tá em transição e a gente tem muita confusão ainda com monitorar e observar, né? Uhum. Então, eu creio que a gente está num cenário, falando genérico, né? Muito mais ainda num viés reativo do Sim. que proativo. Mais E olhando log quando deu pau. isso. E aí a ideia da observabilidade, quanto mais maturidade a gente ganha, é de fato a gente ser preditivo. Ou seja, Uhum. né? Então a gente evitar que aquele incidente aconteça através Sim. do entendimento do comportamento da aplicação. Mas aí tem vários fatores, né, que envolvem isso. Acho que a criticidade também do negócio, que querendo ou não é um investimento. Então, Uhum. às vezes, fala assim, uma ferramenta é cara, mas o quanto aquele investimento que você está fazendo, você vai ganhar prevenindo um incidente que pode te causar ali segundos, pode ser milhões, né, dependendo Uhum. da natureza do negócio. É. Então, eu acho que ela tem muito a explorar ainda Uhum. dentro das É aquele empresas. negócio, você vai fazer um sistema que se sair do ar por umas 2 horas ninguém vai ligar, aí não faz muito sentido. Mas é o que você falou, né? Tipo, qual que é o custo de você estar fora do ar? Qual é o custo de um erro? Qual é o custo. Tudo bem, eu falei não faz sentido, eu exagerei, né? Porque sempre faz sentido, mas. É, E é difícil hoje, né, a gente falar que um sistema pode ficar tanto tempo fora. exato, que Disponibilidade. basicamente é assim, se o sistema fica 2 horas fora do ar é porque ele não está sendo usado. Então você não tem usuários, então o seu sistema já não faz sentido. Mas assim, se eu for começar a desenvolver um sistema, um projeto novo, a partir de qual momento eu começo a trabalhar observabilidade e como que eu começo a trabalhar observabilidade? Eu entendo que no momento que você já começou o desenvolvimento, você já tem que pensar nisso, né? Então, muitas vezes, é até compartilhar um pouco ali o que um especialista de observabilidade às vezes sofre. Então, você tem que criar as visões, pensar ali também nos monitoramentos, mas muitas vezes as métricas ali relevantes para você dar essa visão para o negócio, ela precisa vir da aplicação. E não só as Uhum. métricas, os logs mais estruturados. E a gente não fala disso em tempo de desenvolvimento. Então, tem um pouco de cultura também, disso de ficar mais forte nos times, né? A gente pensar o que num log eu tô colocando, que num troubleshoot ali vai ser um monte de coisa e para eu agir rápido vai demorar para eu entender o que está acontecendo. Que não adianta só divulgando um monte de informação, né? Sim, e aí também conscientizando, olha, o que eu tô logando é um monte de informação e não precisa, é um custo desnecessário também que eu vou ter. Então é você trazendo essa conscientização para o time para a gente ir melhorando como um todo. Uhum. Eu trabalhei uma vez num sistema onde a gente teve que implementar logs depois do negócio já tá uma muvuca e realmente, tipo, não ter feito desde o começo dá uma dor de cabeça gigante. Depois sempre é mais difícil, né? Sempre mais difícil. Mas e o seu papel nisso tudo? Assim, você tem trabalhado em que área? Assim, tipo, você tem estado próximo aos desenvolvedores? Como que é o dia a dia? Sim, acho que o papel ali, né, pensando, não é SRE, alguém que trabalha com observabilidade, ele meio que junta ali os dois mundos no sentido de time de desenvolvimento, operações e negócio também. Então, o que eu vejo muito, né, é uma preocupação em conhecer as stacks, em conhecer as clouds, mas e aí o negócio? Uhum. E entender como é a aplicação, como é a arquitetura, tudo isso influencia para a gente entender o comportamento da aplicação e trazer de fato insights para o negócio. Porque no fundo, por que a gente está lá?
porque o negócio precisa existir. Então, eu acho que falta um pouco disso, né? A gente trazer mais ali a visão de fato do negócio, até porque eu vou criar um dashboard, por quê? Porque eu quero ter ali, não só com aquela visão de, eu vou ter a saúde da aplicação, é além disso. Quais são as métricas de negócio relevantes? E isso, uma pessoa que está ali, vamos falar assim, de fora na janelinha, não vai ter todas as respostas. Mas ela precisa saber fazer as perguntas para ter essas respostas para construir de uma melhor maneira. Sim. A gente acaba pensando um pouco na parte técnica, né? Tipo, fazer uma observabilidade, ver se o sistema ficou fora do ar, se deu pau e tal. Mas a regra de negócio também é o que é importante eu guardar ali de informação, ou eu prever de informação para o negócio, né? Eu tenho um Sim. amigo que ele estava falando há pouco tempo num evento sobre IA. Detalhe, né? Ninguém fala de IA hoje em dia, mas tudo bem. E ele estava falando isso, que uma das questões que devs às vezes menosprezam e que é uma coisa que vai fazer diferença ainda mais agora com a IA é entender a regra do negócio, Sim. mais do que entender a tecnologia. Porque aí você vê onde você vai agregar valor, né? Eu acho legal esse ponto, sabe por quê? Porque antes da IA eu já tenho essa visão. Sim. E eu tenho essa visão também e eu vejo, não só pensando num geral, que é algo que a pessoa mais técnica deixa um pouco de lado. Mas é extremamente relevante para ela fazer a diferença de fato naquele time, naquela empresa. Uhum. E é curioso, porque a sua trajetória vem de qualidade, testes, SRE, é uma coisa que você vem ali observando coisas assim no dia a dia do negócio, onde você trabalha muito com a parte que o pessoal técnico deixa de lado, né? Então você já veio com essa visão e talvez a IA está mostrando para quem é técnico que a parte técnica a IA faz bem. Aí precisa destacar um pouco mais a parte humana, né? Sim, e como a gente consegue usar melhor ela, né? Uhum. Maravilha. Eu acho que o que eu costumo falar que me chamou a atenção para essa área foi justamente a parte de lidar mais com máquinas e menos com humanos. Mas que logo eu descobri assim que o meu trabalho é lidar com humanos. Hoje é totalmente lidar com humanos. E realmente, assim, tipo, é o que faz diferença, né? O que faz você enxergar assim um todo, né? Sim. Uma coisa que eu acho fantástica, assim, principalmente quando você começa é uma outra coisa também que é importante, né? A gente fala muito de IA e de dados, mas a gente não fala da importância da gente ter esses dados organizados. E aí é só quando eles estão de fato organizados que às vezes a gente consegue extrair de fato melhores insights. Então, quando eu estou lá construindo um dashboard, pensando assim, no fluxo core daquilo que eu estou trabalhando, né? Hoje eu trabalho no grupo JCA, que é um e-commerce rodoviário. Então, assim, o que para o e-commerce importa? O que de insight de negócio que eu posso ter baseado ali, sei lá, no retorno das APIs? Então, coisas ali que talvez para eles não estavam claro, por exemplo, né, sei lá, taxa de abandono. Mas por quê? Entender através das mensagens, e às vezes é uma regra de negócio, mas como aquilo consegue tirar insight para a gente redirecionar o negócio. Eu acho que essa é a maior sacada, né? Então a gente só pensa, não adianta falar assim, eu tenho ali os dados, mas como eu organizo aquilo para de fato ele trazer as respostas para a gente. A parte de dados, quanto mais desorganizado que chega, mais difícil, mas tem que garimpar, né? Sim. E a parte assim, a gente quando estuda um pouco de dados, a gente vê aquelas histórias de correlações inesperadas. Você falou que tem coisas de abandono que às vezes não estava previsto. A gente tem aquela história de que quem compra fralda no tal dia, compra cerveja, quando o pessoal bota um machine learning e tal. Na sua experiência, tem muito desses dados que vocês levantam que falam, nossa, isso aqui é uma coisa que a gente não tinha pensado, é uma coisa que ninguém tinha previsto e tal, é comum acontecer? Acho que agora, principalmente, que a gente está organizando mais essa questão, né, da observabilidade, porque, na verdade, eu estou começando do zero. E aí, acho que é até legal compartilhar isso, porque para quem está começando é legal no sentido de que, às vezes, você precisa dar alguns passos atrás. Então, o sistema já existia e você está aplicando, é isso? Isso. Então, assim, acho que o primeiro passo que a gente precisa ter clareza é ter um roadmap de observabilidade. Então, assim, olhando para o mercado e olhando para o contexto de onde você trabalha, né? Então, ali, o que são os pontos principais que precisaria ter pensando em observabilidade, talvez
tendo como ali os três pilares ali guiando, né? Traces, logs e métricas. Mas depois que eu tiver o roadmap, eu entender ali desse roadmap o que que eu tenho, o que que eu tenho que buscar. E um outro passo também que a gente acaba deixando de lado é entender a maturidade. Então, qual que é a maturidade da observabilidade hoje, né? Então, até eu estava fazendo esse trabalho de entender ali os direcionamentos da maturidade, pensando bem no inicial, médio e avançado. E eu vejo muito como um inicial, assim, a gente pensar, pode ser que eu tenha alguma monitoria, que eu pense ali como era no passado, né? Tem alguma monitoria, tem alguma ferramenta, mas não tenho foco nisso. Quando eu vou mais para um nível mais intermediário, eu estou começando a colher os frutos da observabilidade, né, de entender o comportamento, mas eu ainda sou mais reativo, começo a ser um pouco mais proativo. E quando eu estou mais avançada, de fato, quando eu consigo ser mais preditivo, eu já tenho a base estruturada para, de fato, eu conseguir pensar em plus, para eu, de fato, conseguir aplicar IA. Então, acho que isso é um trabalho ali de estruturar mesmo. Sim. E ali onde você está, ele já tinha alguma coisa da parte reativa ou não tinha nada? Então, tem a ferramenta, né? Não estou vendendo, mas eu sou apaixonada pelo Datadog, que eu acho que é uma ferramenta bem completa para observabilidade. Ele Ele já tá. usava ou não? Isso, já usava. Tá. E aí eu já trabalhava também com o Datadog. Uhum. Então, ali existe, mas aí agora eu fui para organizar. Entendi. E aí, então, talvez o recado aqui para o pessoal, né? Interessem-se pela ferramenta, mas pensem ali no conceito também disso para você conseguir aplicar no seu contexto. Que a ferramenta não faz tudo sozinha, né? Sim, A ferramenta precisa de alguém que nem você ali para organizar e fazer funcionar. orquestrar e ajudar o time a direcionar as coisas também. Porque a ferramenta não vai entender das regras de negócio. Você pode usar IA para usar melhor a ferramenta, mas ali a estruturação, o esqueleto vai ter um suor seu ali. E assim, para empresas assim, que estão nesse processo assim, de aplicar a observabilidade, não estão usando então, eu acredito que quem está nesse processo já entendeu o que precisa. Mas para quem não entendeu o que precisa, como que você apresenta isso? Como que é mais baseado na dor que ela sofreu? Como que tem sido isso? Legal essa pergunta, porque eu estava conversando com uma pessoa ontem disso, né? Ele, tô começando e a minha empresa não usa, quero começar a usar. Eu acho que a gente precisa aprender a vender as coisas. E aí acho que uma é na dor, você entender, acho que o primeiro passo é você entender a dor e propor as soluções. E propor as soluções também através dos números. Então, por exemplo, até um pouco ali do que eu tenho atuado, né? Então, entender qual é o número de reclamações e, baseado nas reclamações, atuar naquele foco ali. Foi diminuindo o número da reclamação. Então, você tem ali, você tem embasamento, você tem mais argumento para expandir aquilo. Então, começa a olhar ali, o que é talvez uma parte ali que é crítica, é meio problemática, eu consigo dar uma visão melhor e aí consigo mostrar em números, porque a gente consegue força na empresa vendendo isso para um gerente, para um diretor. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa apresentar números. Apresentar o quanto que vai doer no bolso. Sim, então a partir do momento que a gente tem números, a gente consegue ir ganhando força no argumento. E sempre que já tem a dor, a pessoa acaba pagando mais caro do que poderia. Aí você sobe o seu valor e fala, eu posso resolver o problema, mas vai ficar mais caro. Mas aí, uma coisa eu aprendi na vida, que custo é relativo, né? É Que pode ser que, de fato, não é um custo, é um investimento e que eu vou ganhar muito mais lá na frente. Sim. Claro, tem o tempo ali de eu estruturar, de eu adaptar, mas o ganho É o que você vem. falou dos números, né? Que você nos números pode mostrar já os bons exemplos de grandes empresas que têm esses números divulgados. Quanto que a empresa economiza de prever os problemas, né? E fazer o benchmark. Então, acho que isso é muito legal. E assim, vai para eventos, converse com as pessoas que estão usando, entenda como as pessoas estão usando, e você sempre tira um insight disso para você jogar ali no seu dia a dia também. Maravilha. Eu queria puxar um pouquinho para a parte da sua carreira, porque eu vejo muita gente em mudança, igual você fez várias mudanças e tal, e aqui a gente falando sobre IA, teve uma palestra muito inspiradora, trazendo aqui
daqui a um tempo os trabalhos de hoje já não vão existir mais. Foi chocante. A gente vai acabar mudando muito de carreira em menos tempo, a gente vai descobrir coisas novas e tudo mais. Mas, assim, na parte de carreira, como que você vê essa questão que você falou do TDC foi importante para você? A questão de estar vindo palestrar, a questão de estar apresentando o que você faz, o que isso importa na carreira? Isso não só para você, assim, pensando no geral de quem está nos assistindo, nos ouvindo e tudo mais. Você falando isso, eu lembrei que eu tive um mentor que ele sempre trazia ali essas questões da gente entender os nossos skills e o que eu preciso baseado aonde eu quero chegar. E ele fazia a pergunta assim, quem você enxerga como referência? E o que essa pessoa faz? E o que essa pessoa faz que você não faz? Eu acho que isso é um caminho. E você ter clareza de fato, eu acho que eu estava pensando sobre isso, que antes a gente achava assim que futuro é pensar assim, como eu me vejo daqui 5 anos, mas acho que tudo está acontecendo tão rápido que o nosso futuro de 5 anos é como eu me vejo em 1 ano. Então eu acho que a gente precisa assim entender onde a gente está, onde quer chegar e ali buscar o que falta, o que você precisa correr atrás para você se tornar ali a pessoa que você quer ser. E quem que foi a pessoa de inspiração para você? O inicial foi o Elias Nogueira, em qualidade. E aí depois, em SRE hoje, tem uma pessoa que eu admiro muito, assim, principalmente em comunidade, contribui bastante, que é o Jefferson Fernando. Ele é da Linux Tips e ele dá muito curso, mentoria. E eu acho ele fantástico. Então, assim, acho que a gente precisa ter pessoas ali que inspiram e a gente entender que quando trabalha com tecnologia, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque informação, a gente sempre vai estar defasado. Acho que é bem a palestra de hoje. Então, é difícil concorrer com uma IA. Eu costumo dizer que você não pode mais assim, se abraçar tanto a sua tecnologia, porque ela pode não existir daqui a pouquinho, mas você precisa se abraçar a você, né? A sua carreira, como que você se apresenta, como você se mostra, né? Porque acho que isso que dá um diferencial, que você vindo para cá, você dando palestra, você participando de um podcast legal como esse, você mostra para as pessoas o que você faz, o que você domina, né? O que você sabe, e agora, depois desse podcast, você vai receber um monte de contatos sobre SRE e observabilidade. Então, eu acho que é um bom caminho, né? Eu acho que também a gente aprender a ser flexível. Eu acho que essa sua fala me lembrou. Eu acho que assim, um dos presentes que eu tenho no TDC é poder ter o privilégio de ter conversado com o Bruno Souza. Acho que esse ano eu passei por alguns momentos na minha carreira ali que eu fiquei baqueada e em alguns momentos a gente deixa de acreditar na gente. Mas tem pessoas que ajudam a resgatar isso dentro de você. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter contato com essas pessoas também. E a gente acreditar na gente. Tenha contato, tem pessoas boas perto. E valeu, Bruno, que está neste momento cobrindo a Ariane, que está de roxo. Verdade. E aí eu roubei a Ariane pra cá. O Bruno já passou aqui e fez assim, ó. Não sei se você viu. Eu não vi. Ele fez assim, eu fiz assim pra ele. E aí eu pensei, ele quer me falar alguma coisa. Aí que eu lembrei, deu tudo Ele tá certo me lá, cobrindo, tudo verdade. aqui. Tá vendo? Olha o senso de comunidade. Isso é TDC, gente. TDC, comunidade, e isso é muito legal, porque eu acho que a comunidade, ela faz você crescer em aspectos que você não imaginava, né? Porque é isso, de você ter alguém acreditando em você, naqueles momentos que você não acredita em você, isso é muito importante. É verdade. É fantástico. E todo evento que eu tenho oportunidade de participar, eu participo. Que eu acho que é muito bom para a gente sair inspirado, né? Sai ali, acho que renovado e sempre tem uma palavrinha ou outra numa palestra ali que aquilo fica martelando e te ajuda ali a redirecionar. Daquela renovada, daquela inspirada e te deixa um pouco mais por dentro do que está acontecendo no mercado, porque você trabalhar com tecnologia e você depender só da sua bolha online para receber informação, acaba recebendo muito da mesma coisa, né? Então é bom a gente abrir o leque para a gente ver o que está acontecendo. Né? E eu acho que a gente se jogar. Então, estou num evento, participo de verdade, né? É nosso tempo aqui. Então, vive isso, conversa com as pessoas, tenho dúvida, pergunta para o palestrante,
chama o palestrante depois, troca ideia, adiciona no LinkedIn, e aí por aí vai. Maravilha. Ó, e falando nisso, ó, o Bruno já está de olho aqui na gente, ele não está ouvindo a gente, mas ele já está vindo aqui, o palco está tudo em ordem, está tudo certo, está tudo tranquilo. Maravilha. E como que é essa experiência de ser host do palco, apresentar o evento e tudo mais? Eu fico nervosa. Mesmo não sendo a primeira vez, eu sempre fico nervosa. Mas eu gosto porque ali é aquilo, acho que é a doação ali, não só com o evento, mas com as Aham. pessoas. Então ali a preocupação com o palestrante, com quem está assistindo, se está tudo certo. Aham. Eu gosto muito e ali e também tem os bastidores que a galera não vê, né? Que é ali a parte de curadoria, você Uhum. tentar buscar as palestras que você sabe ali que vai atender todos os gostos, não só todos os gostos, a necessidade das pessoas no momento também, né? Aham. Então tudo isso eu acho fantástico. Isso é legal você ter falado que a Ariane é coordenadora também nessa edição. E a coordenação do TDC faz essa avaliação de palestras que quem quiser palestrar no TDC tem a submissão de palestras, mas eu queria te perguntar, você que ajuda a avaliar palestras, quais são as suas dicas para a pessoa ter uma boa submissão? Porque me perguntam bastante, como que eu faço para minha palestra ser aprovada? Eu acho que você tem que vender, né? E ali não só igual tem o campo que vai aparecer para o público, então ali você sabe, você está vendendo aquela informação para o público. Mas para quem está fazendo a curadoria, ali os coordenadores, é importante entender se a pessoa que está submetendo aquilo, se ela de fato entende disso, então você colocar mais informações, não é ter a palestra pronta, mas a ideia, vender a ideia. O que eu pretendo abordar, quais são os tópicos, vou fazer demonstração ou não, já fiz essa palestra em algum lugar, e pensar também no público quando você está submetendo. Então, Uhum. assim, eu vou trazer ali aquela informação, vai agregar para o pessoal. E às vezes o que eu percebo, né, André, que a ideia é bem legal, só que a pessoa não estruturou. É, Então, às vezes, assim, até às vezes mando pergunta, né? Mas assim, então, quanto mais informação você colocar ali, para quem está analisando, melhor. você colocar uma coisa de você, quem é você, o que você sabe sobre aquilo. Você pode usar uma IA para te ajudar, mas não mande submissões feitas pela IA, porque acaba ficando muito parecido e acaba tirando você, É, o seu coração ali do negócio. Não acho que faz diferença, não faz? verdade. A hora que você tá lendo ali, tipo, o que a pessoa passa, assim, dela mesmo faz De diferença ali. verdade. Mas acho que você colocou um ponto legal que eu não mencionei, que é isso de colocar o quanto você tem experiência naquilo, né? Porque Uhum, só ali, às vezes, já é matador para falar, pô, o cara trabalha 5 anos naquilo, ou eu gosto muito de case. uhum. As pessoas têm medo de ser palestrante, né? Primeiro, vão na mentoria do Bruno, gente. Vão na mentoria do Bruno que vai ajudar. Porque E um são. detalhe, só um pouquinho. A mentoria para palestrantes, para quem submete palestras, a gente está fazendo também online na comunidade. Então você não precisa é, estar no TDC. Você online, você participa, você troca ideias. Não percam, então, porque eu acho que tem muitas pessoas que eu converso, né? Elas acham que, para eu ser palestrante, eu tenho que ter isso, aquilo, e tem que saber muito. Não, às vezes você tem um case que foi você viveu aquilo. Uhum, Então, por mais, eu tô começando, mas eu tive aquilo, quero compartilhar. Você pode falar para pessoas que sabem do assunto, sim. muito mais do que você, pessoas que não sabem, mas às vezes uma abordagem que você teve naquilo, mesmo o cara que sabe mais que você está falando para ele, ele vai falar, pô, legal, isso aí eu não fiz desse jeito. É. Então acaba sendo um complemento. Você não precisa achar que só porque eu sou palestrante, eu sei, domino tudo ali de. Não. Então, assim, acho que tem espaço para todo mundo. E, Uhum, inclusive, o TDC é muito disso, né? A gente sempre vê as carinhas aí que são referência, né, no uhum. assunto, mas tem muita gente nova também. Tem muita troca de ideia. Teve uma vez que eu fiz uma palestra sobre como que eu fiz uma reestruturação do meu blog, que eu otimizou, deixei um HTML estático e tal, não sei o que, ficou muito legal. Caiu para 10% do uso, tá beleza. Chegou na hora das perguntas, uma pessoa perguntou, por que você não usou tal tecnologia que faz a mesma coisa e tal e poderia ser aplicado? Eu falei, é muito simples, porque eu não conhecia, nunca ouvi falar.
Então, às vezes, você está palestrando ali e na sua própria palestra tem uma troca de experiência muito boa. É verdade. E não é um problema você não saber algo. A quantidade do que a gente não sabe é muito, muito, muito maior do que a gente sabe sempre, né? Isso que você falou é legal também, porque tem muita gente que tem medo da hora das perguntas, né? É. Quem tem perguntas. Mas. E tudo bem se você não souber responder. Uhum. Eu acho que é mais fácil você ser sincero e falar, não sei, posso procurar essa resposta. Ou podemos procurar juntos, né? Não... E tudo bem. Tudo bem. Eu, às vezes, com meus filhos, minhas meninas perguntam, papai, por que você não fez tal coisa que você falou que ia fazer? Eu falo, por um motivo muito justo, que eu esqueci. E aí, pronto, acontece, a gente esquece, a gente não sabe e tal. Então, eu acho que o momento das perguntas é uma troca de experiência bem legal. E você ir atrás do palestrante para conversar, trocar ideias é muito importante, é muito bom. Para você fazer o seu network, trocar ideias, né? Sim, manter ali. Depois, eu gosto muito de adicionar no LinkedIn, porque principalmente se é uma pessoa que compartilha muita coisa, geralmente depois ela posta artigos, ou depois alguma tal que foi para o YouTube. E é uma forma de você manter ali o acesso ao conteúdo, né? A troca. Uhum. Tem um livro que eu gosto, eu sempre recomendo, que é o Roube como um Artista, que fala um pouco de criatividade, uma coisa assim. E uma das recomendações é, se você gosta muito do trabalho de alguém, copie. Porque você vai sempre colocar o seu jeito. Ó. Só que mais do que isso, escreva sobre o trabalho da pessoa, recomende a pessoa que você gosta, marque a pessoa, que ele falou que é muito mais efetivo do que você, gostei do seu trabalho, vou mandar uma mensagem direta. A pessoa tá lá, ela recebe um monte de mensagem direta, mas quando ela vê um artigo que alguém escreveu sobre ela, é até mais fácil dela repostar, dela agradecer, dela criar um contato. Então, é isso que você falou, né? Interaja com o conteúdo da palestra, interaja com o palestrante, que vale sempre a pena. Você falou um negócio legal também, que acho que até a gente pensando como profissional, né? Muitas vezes a gente espera o reconhecimento, mas a gente não reconhece as pessoas. A gente tem que aprender a reconhecer melhor as pessoas e dar os créditos quando precisa também, né? Uhum. É importante. Uma moça postou essa semana, até de um jeito um pouco pesado, mas ela falando assim, amigo que não é fã é praticamente um hater. Porque se você tem um amigo que te acompanha no Instagram, nunca curte nada, nunca interage e tal, não tá nem aí pra você. Era melhor não ter. Entendeu? Pesado, mas de certa forma Faz sentido. Porque são as pessoas que você mais espera assim, uma reação quieta e tal. É verdade. Então reajam, comentem, curtam esse episódio, compartilhem. Bom. Mas e aí, vamos falar um pouco mais de Ariane. O que mais você está fazendo, o que mais você quer recomendar? Não precisa nem ser de trabalho e tudo mais. Abre o seu coração. Não, recomendar, vou fazer então um diferente aqui. Faça uma atividade física. Não, parece uma bobeira, né? Mas acho que assim, no sentido, acho que esse ano, tanto pra mim, eu tava numa forma que eu não me enxergava daquela forma, e aí aconteceram coisas que fez eu correr atrás de melhorar ali a parte física que ajuda na saúde, mas em paralelo na família também eu vejo ali até algumas situações que eu tô tendo com a minha avó, eu tive com meu tio, no sentido de como é importante a gente cuidar da nossa saúde. E agora falando como nós, profissionais de tecnologia, como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, a gente sabe que a gente trabalha sob pressão, e eu não tô nem... na verdade, eu gosto desse mundo. Eu não nego que eu gosto, mas eu acho que a gente precisa de válvulas de escape. Então, acho que uma coisa que eu descobri o ano passado que, assim, mudou a minha vida foi a terapia. Eu faço, recomendo. E a gente ter também hobbies. Então, assim, buscar formas ali de não só ficar... E principalmente quando a gente está no meio de um problema, né? Às vezes tentar pensar em outras coisas que a ideia às vezes está lá e a gente não consegue enxergar porque a gente está ali... na pressão, às vezes recua, dá uns passos, vai dar uma volta, passeia com o cachorro, e aí senta de novo, foca que a ideia vem. Leia tirinhas. Eu tava tentando uma coisa segunda-feira, não tava dando certo, eu tinha até falado pra pessoa, acho que não tá certo pra fazer desse jeito não. Estava aqui no evento ontem, nessa onda de cara, me deu um clique.
me deu um clique, fui lá, achei uma outra forma de fazer. Diga. Então é isso. Ah, entendi. É uma outra forma de, e eu consegui Isso, resolver. isso. E eu consegui resolver o que eu achava que não dava para fazer daquela forma. Consegui, então é isso. Às vezes é a gente tirar o foco daquilo de não tô conseguindo, não dá certo, olhar para essas coisas e voltar com a cabeça mais arejada. Eu tinha uma palestra que era focada em dev, que eu sempre falava que os dois momentos que a gente mais tem insight para resolver um problema, você fica o dia inteiro lá tentando resolver, não resolve. Os dois momentos que mais aparece a solução é quando você está dormindo, você sonha com a solução, ou quando você está tomando banho. Verdade. E que, curiosamente, são as duas coisas que devs menos fazem. Né? Mas acontece. Mas, ó, voltando à parte física, é importante. É. Eu sei que para quem está assistindo não parece, mas eu estou fitness, eu estou indo à academia e realmente faz uma diferença. E é aquela coisa de... Eu tenho uma rotina, assim, meio alucinante, porque eu tenho 4 filhos. Aí eu faço aquela rotina de acordar às 6 da manhã, preparar todo mundo, levar na escola, né? E aí o meu horário é, deixei na escola, vou para academia, tenho tempo de academia, depois eu volto, aí eu começo o trabalho do dia, e aí eu não paro mais, e aí é nessa loucura, mas encaixa a academia, encaixa uma atividade, porque dá uma diferença no ânimo, dá uma diferença em tudo. E eu lembro que antes, tudo bem que eu costumo falar que eu comecei a fazer exercício físico, uma alimentação bem regulada, eu emagreci cerca de 50 quilos, Nossa. isso logo depois da bariátrica, mas aí eu comecei a regrar, eu teve a bariátrica, tudo, Mas é bastante. como que eu posso dizer, é mais méritos do meu médico, que era muito bom. Mas, independente disso, Não, mas antes tem o seu disso, também, porque tem. tem que manter, é difícil manter. É difícil manter. Mas o que eu ia falar é que antes disso, eu já fui dar uma palestra uma vez, que eu subi no palco, e aí eu comecei a dar palestra ofegante, e aí eu falei, gente, desculpa eu estar ofegante, mas é que eu subi no palco. Então, tava numa situação bem ruim. Então hoje Caramba. eu estou fitness. E a longo prazo, né? Pensando ali que, né, conforme a gente vai envelhecendo mais, acho que é muito importante. É muito importante. Mas assim, bora pensar no futuro, pensar em se cuidar. E eu acho que o que você falou de saúde mental é muito importante, porque a gente, às vezes na área da tecnologia, a gente não valoriza tanto o lado humano, o lado mental. Tem uma pior ainda mais quando a pessoa em questão é homem, que o homem tem uma questão de não se cuidar, de não ir atrás. Não vou falar que mas eu conheço gente que faz isso, que demora muito para marcar médico, coisa assim. Mas comecei terapia e é muito bom realmente. Então, assim, cuidem-se. Cuidem-se, que isso é muito importante, faz muita diferença. Sim. E até melhor humor, melhor você trabalha melhor também. Muito melhor, a vida fica diferente. Então você passa a ter um desempenho tanto físico quanto mental melhor, né? Então você acaba assim, quando você está vendo a vida de um jeito melhor, melhora tudo. É verdade. Maravilha, muito bom. Bom, nós estamos encaminhando ao final. Eu queria colocar a Ariane numa situação difícil. Eu Ai, meu falei para Deus. ela assim, pense assim numa história de uma gambiarra memorável que você já fez ou coisa parecida, mas aí ela me deu uma resposta muito triste, que eu não faço gambiarras. Eu falei, não, eu caçava as gambiarras, ele quer que eu conte uma gambiarra. Exato. Então pode ser do outro lado, porque você é a pessoa assim que é a pessoa que mais atrapalhava as gambiarras de pessoas criativas que estavam colocando toda a sua essência num código todo maravilhoso. Tem alguma história memorável de gambiarra não sua que você tratou, alguma coisa assim? Ele me colocando na saia justa, né? Agora pode falar que você mudou o diário, pode contar histórias do passado. Não, mas nossa, quando eu era na verdade, eu ainda sou crítica, né? Mas é muito, muito cri-cri com algumas coisas. Mas acho que eu lembro de um episódio que, na verdade, é aquela, sabe aquela, não só na minha máquina funciona, né? Mas era assim, ai, não, mas é uma alteração numa linha só. Aquele, sabe aquele hotfix que você vai subir? Não, mas é Sim, eu faço isso rapidinho. todo dia. Não precisa testar, e parará, parará. E aí, dito e feito. E principalmente, assim, que era a época que eu comecei a mexer com performance, é aquela que, não, mas esse daqui é só
é só funcional, não vai afetar no não funcional. Uhum. E afetou. Mas aí, naquela época, assim, a gente, não, mas vamos trocar. A gente fazia o que a gente chamava de Dev Box Test, né? Então ele pareava rapidinho o Dev e o QA. E ali na máquina dele mesmo a gente pegou os pontos. Então a gente evitou. Mas é aquela, se é em frente, né? Veja bem essa uma linha. Mas o seu trabalho era mexer assim com testar em uso ou você mexia em código também? Tipo, você via ali as coisas no código, apontava direto no código. Eu via código também. Legal, divertido, aprofundando. É. Então, diga pra mim, eu tenho uma teoria de que é muito fácil você identificar uma gambiarra. Porque você tá passando pelo código todo, achou um comentário, é ali que tá gambiarra. Boa. Isso é válido? Tá explicando. Uma vez, eu não lembro quem que falou isso. Se você tem que explicar muito seu código, algum problema tem. Faz sentido, então. Porque às vezes a pessoa não comentou nada, não colocou nenhum comentário, nenhuma observação, mas tem um comentário específico. É porque você precisou dizer pra você mesmo do futuro o que tá acontecendo, você não vai lembrar nunca mais. Faz sentido, faz sentido. Mas é interessante, eu sou uma pessoa favorável às gambiarras, porque elas têm uma expressão assim de criatividade muito legal. E eu lembro que encontrei uma documentação que explicava como que um compilador tinha uma situação específica que era uma gambiarra documentada, Ó, porque eles viram que o desempenho era muito melhor do que a solução de verdade. A solução de verdade não, a solução original. é uma gambiarra premium, então. Gambiarra tem. Então a gambiarra ela pode favorecer. Que tal? O seu lado que fica nervoso com isso. Dá uma remexida, né? Maravilha. Mas, como tudo em TI, depende, né? Depende. Depende. Igual desse cenário, a gambiarra atendia mais, então, por que não? É aquela pequena amarração com arame. Mas vamos fazer com cautela, né? As gambiarras. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. É Maravilha. isso. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu nem precisei colocar na edição, hein? E aí eu queria te pedir para você fazer as suas recomendações, passar os seus contatos para shows e tudo o que você quiser falar, fique bastante à vontade. Não, acho que os recados finais, acho que seria assim, tudo que você faça, faça de verdade. Faça inteiro, né? Não faça de qualquer jeito. Isso reflete de uma forma diferente para você, para quem está ao seu redor. Então, não só no trabalho, mas com os outros, nas suas relações pessoais, nas profissionais também. Porque eu acho que eu tô numa vibe de reflexiva que quando você percebe que a gente hoje não é um dia a mais, é um dia a menos, a gente pensa melhor em como aproveitar melhor nosso tempo, fazer as coisas de fato, de verdade, para não se arrepender. Acho que se a frase final, assim, faça de verdade, seja inteiro. Maravilha. E onde que as pessoas te encontram neste mundo online? No LinkedIn, Ariane Isaac, IZAC. Ariane Isaac, que está escrito, pelo menos aqui na descrição, no título do episódio, vocês vão encontrar. Muito fácil. Uma fotinho ali, ó, microfone. Maravilha. E tem uma coisa que você falou tudo que você fizer faça por inteiro, que me fez lembrar de uma coisa que eu vi numa palestra, que eu vi num TED Talks. O rapaz falando assim que quando a gente conhece uma pessoa, sabe aquele caso, você conhece a pessoa, você está falando com ela, você fala, como que é o nome dessa pessoa que ela acabou de falar e eu não decorei? Já aconteceu isso? Já. E ele falou uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, não é que você esqueceu, é que você na verdade nunca ouviu. Porque quando a pessoa se apresentou, falou o nome dela, você já está pensando na próxima coisa que você vai falar. Então você desligou o seu cérebro ali. Então ele fala isso, ele fala, quando a pessoa falar um nome, presta atenção no nome, repete o nome para a pessoa, fala, prazer tal pessoa, então que você grava melhor. E é isso, a gente não precisa ficar pensando na próxima coisa que a gente vai falar, né? Tentar trazer para agora, e isso é uma coisa que eu confesso que durante a minha carreira eu tive que ir aprendendo isso, e até hoje eu me policio com isso, porque a gente tem esse automático muito fácil, né? É verdade. Eu viver o agora, né? Você me fez lembrar, eu fui viajar com umas amigas, ficou meio brincadeira, mas eu trouxe pra mim, eu comecei a usar uma hashtag que life is now, e é verdade.
E é isso, é a gente viver o agora de verdade. Maravilha, e é um ótimo jeito de a gente terminar o episódio com uma baita hashtag Life is Now aqui, ó, na edição. Tudo bem, não? Mas imagine uma hashtag aqui, ó, Life is Now com Ariane Isaac. Muito obrigado Obrigada. pra todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu. Deixem o seu like, comentem, mandem pra todo mundo, recomendem. E muito obrigado, Ariane. Foi muito Obrigado, legal. André. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo.